Aí o Thaleson foi removido. Agora sim, vamos lá? Então, vamos falar sobre transporte de seiva, né? Nas plantas, então, são dois fenômenos básicos, tá? Que é a parte do fenômeno da capilaridade e da pressão osmótica, tá? Então, vamos começar falando sobre, né, o fenômeno da capilaridade, que tem a ver com a tensão superficial, né, em fluidos polares, que é o caso da água. Eu já comentei a respeito disso aqui com vocês, né? Quando lá em cima, lá no comecinho, né, eu estava falando aqui né, de fluidos, né? Gás, a parte de gás, né? Líquido e o sólido, né? E que, na verdade, né, o que distingue basicamente, né? Eles são as interações entre as moléculas, tá? Então, aqui eu disse que a molécula de água, ela é polar e ela acaba interagindo, né? Só que eu não contei toda a história. Ela acaba interagindo, né, entre elas, entre as moléculas, devido a uma interação, é uma força elétrica dipolar, né? Que ocorre entre as moléculas, então uma interação intermolecular, né? Intra seria dentro, inter é entre, né, moléculas, né? Que a gente chama de, aqui eu escrevi errado, deixa eu corrigir isso aqui. Esse cara que fica. Inclusive, não é Vander, né? É Vander. Inclusive, eu acho, sempre achei, compartilhei com vocês, que o nome Vander vem de Vander Waals. Vander alguma coisa, né? Que é um típico, né? Vander Waals, né? Nome holandês. Hoje eu vou falar de um outro holandês também. Primeiro Nobel de Química. Então, aqui a gente falou disso, eu vou voltar nisso aqui agora, né? Então, o que é a tensão superficial? Então, como eu disse para vocês, lá, voltando, resgatando lá no começo desse tópico, né? A molécula de água, ela é polar. Isso é muita química. Uma química, na verdade, é física, né? Então, você tem uma molécula de água, que você tem o oxigênio, né? Ligado a dois hidrogênios. É uma ligação covalente. Então, o único elétron do hidrogênio compartilhado com o oxigênio partilha um elétron, né, dele com o hidrogênio fecha, né, seu orbital 1s, né, fica estável, o oxigênio com esses dois elétrons de cada um dos hidrogênios também fecha, né, o seu orbital, fica estável, né? Só que existe uma característica muito importante do oxigênio, flúor e tal, que é a eletronegatividade. Eles atraem muito, né, o elétron para eles, tá? Esse é um parâmetro que a gente tem lá em função na tabela periódica, né? É um dos parâmetros que ajudam a gente a montar a tabela periódica. E o oxigênio ele é muito eletronegativo, então o que acaba acontecendo, né? Esses dois elétrons que estão sendo partilhados aqui na ligação covalente, ele acaba passando mais tempo, né, ao redor do oxigênio, tá? Ele é partilhado, mas ele acaba ficando mais tempo ali no oxigênio. E aí, então, o que acontece, né? O oxigênio acaba ficando, né, mais negativo, porque ele neutro ganha dois elétrons, então ele vai ficar negativo. Ganha entre aspas, né, porque ele está partilhando, mas os dois elétrons ficam mais tempo ao redor dele do que do hidrogênio, então ele acaba ficando negativo. E o contrário, o hidrogênio, né, acaba, né, ficando positivo. E isso daqui, né, coloca aqui na molécula, faz da molécula de água, né, uma molécula polar, porque a gente pode representar ela aqui, né, por um alterzinho, né, correspondendo aqui a um camarada negativo e um camarada mais positivo. Né, forma aqui, né, né, um momento de dipolo elétrico. Mas não importa para a gente, tá? Então, o que vai importar aqui é que no líquido, né, essas moléculas, né, ali estão interagindo umas com as outras, né, elas vão acabar se ligando, né, formando uma cadeia,
zinha, né? Que seria, né? Alguma coisa assim, negativo, positivo, negativo, aqui do lado positivo, negativo, positivo. O que importa para a gente é o seguinte, olha, positivo atrai negativo dos dois lados, então eles acabam se interagindo um com o outro, se ligando, né? E isso daqui é o que a gente chamou de, né, da força lá de interação intermolecular do Van der Waals. E isso, né? E isso faz com que as moléculas fiquem o quê? Coesas, tá? Mas esse não é só o único efeito que ocorre para a coesão das moléculas de água no líquido, né? Existe também uma outra relação, que é um outro fenômeno, que são, né, as pontes de hidrogênio. Vocês já devem ter ouvido falar isso né, em química, lá no ensino médio. Aliás, vocês devem ter um curso de química geral, não tem não, na grade de vocês? Biologia, sim. Vocês têm bioquímica, vocês devem ter um curso de química geral. Tem não? A gente teve no primeiro período, pessoal de biologia. Legal. É, tem que ter, né? Então, vocês devem ter ouvido falar das famosas pontes de hidrogênio, que é uma característica particular, né, do átomo de hidrogênio, que ele é muito pequenininho, quando ele liga com átomos muito eletronegativos, que tem uma eletronegatividade relativamente grande, que é o caso do oxigênio. Então, se a gente for pensar em outra molécula de oxigênio aqui, né, vou desenhar ela aqui de novo, né? Então, você tem aqui, ó, vou desenhar ela um pouquinho diferente agora, né? Então, você tem aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, né? Esse camarada aqui, né? Ele está positivo, esse cara que está aqui está negativo. Então, o que acontece se eu tenho uma outra molécula de oxigênio? Pode acontecer que o hidrogênio que está positivo, né? Que está positivo, né? Nessa outra molécula, ele pode ser atraído por esse oxigênio que está negativo que está aqui, né? E aí formar uma ligação, né? Com o hidrogênio da outra molécula. Claro que isso aqui vai formar uma cadeia, né? E é uma característica do hidrogênio. Essa é a minha ponte. Então, elas moléculas vão se ligando, né? E elas vão interagindo por Van der Waals também, né? Então, isso tudo vai conferir, né? A água, que é né? Uma substância polar, né? Coesão, né? O líquido vai ficar coeso, né? E as propriedades, bom, então vamos pensar o que vai acontecer isso daqui. Tem umas imagens para a gente pensar. Então vamos pensar no líquido. Maximizar, porque a cor dessa figura aqui, ela é muito boa, mas ela não é muito legal. Então vamos pensar num camarada que está aqui no meio. Ele não gosta de eu rabiscar. Nossa, é o vermelho que não ficou legal, né? É. Misturou com o azul. O camarada que está aqui no meio, né? Ele, né? Eita, hoje tô noites não dormidas. Ele acaba,
né, sofrendo a ação de forças, como ele está imerso num líquido, tem moléculas por todos os lados, então ele vai sofrer a ação de forças por todos os lados, né? Na média, ele está completamente circundado aqui, né? Então, beleza. Agora, se eu pegar um camarada que está aqui na superfície do líquido, o que acontece? Né? Ele só vai ter moléculas, né, abaixo dele e ao lado. Então, as forças de coesão, Van der Waals, ponte de hidrogênio e tal, tudo mais, no final das contas, vai ter uma resultante de forças, né, puxando ele para baixo. Claro que isso aqui, tridimensionalmente, né, não é algo assim flat, né, plano, né. Você tem aqui, na verdade, né, a superfície ela acaba sendo o quê? Curva. E aí, isso que dá, né? Pense assim, então, agora uma gota d'água. Tem uma superfície, pode pensar uma gota com uma superfície mais doida que você conseguir imaginar. Né? No final das contas, as moléculas que estão na superfície vão ser sempre puxadas para dentro. Isso vai fazer com que, na verdade, no final das contas, né, a, a gota vai ficar o quê? Redondinha. Redondinha é brincadeira, vamos colocar uma palavra melhor, né? Esférica. Né? Ela fica realmente assim, completamente esférica, porque vai puxar em todas as direções? Não, vai puxar sempre, né, para dentro. Acaba ficando esférico quando a gente faz essa continha, tá? Então, qual que é a característica principal, né, da superfície, né? Então, na verdade, assim, ela vai ficar parecendo, né, uma cama elástica, tá? Então, a superfície do líquido, né, vai ter características semelhantes, né, de uma palavra que mais técnica a gente usa aqui, que eu anotei, é membranas, né? Líquido, né, tem, então, características ou propriedades semelhantes a uma membrana. Uma cama elástica, né? Então, isso permite com que, né, alguns insetos muito leves, né, consigam caminhar sobre a água, né? Tem muitas imagens disso aí que a gente pode pegar por aí. Mas como é que a gente pode medir, né, essa força de coesão, né, essa tensão superficial da água, né, da superfície da água, né? Então, os caras bolaram um jeitinho de fazer isso daí, tá? Quero medir a força da tensão superficial. Então, aqui, uma engenhosidade, aqui, bem engenhoso. O que você tem aqui? Né? Você tem uma estrutura, pode ser uma estrutura metálica, não importa, né? Imersa no líquido, tá? Normalmente se faz, dada a simetria, se faz com, né, uma estrutura circular, né? De raio R, então ele vai ter aqui, né, um perímetro que é igual, aqui já está ali escrito, né? 2πr é o comprimento, né? Esse aqui é o perímetro desse cara. Está imerso. E aí, o que você faz?
você puxa ele até chegar na superfície e vai medindo que força que você tem que colocar, né? Puxar para cima, para que ele saia para fora da água, né? Então, na condição que você consegue, né? Na condição de equilíbrio, você tem que a força que você aplica para cima, ela é igual, né? Ao peso, que eu tenho que considerar também que ele tem um certo peso, eu estou puxando para cima, né? A massa dele vezes a aceleração da gravidade, mais a tensão superficial, tá? Né? Que está associada, então, a força. Quando fala tensão, eu tenho essa mania. Então, isso aqui é a força da tensão superficial, né? Tá? Fala só tensão superficial é o fenômeno em si, né? Joia? Então, e aí, o que que acontece? Então, quando a gente vai fazendo essa medida aí, né? Então, de que maneira? Ah, não, você isola, velho. Você vai ter a força menos, né? A força da gravidade. Então, você mede, né? Esse camarada que está aqui, você mede, subtrai um valor constante, né? E isso aqui é constante. E aí, quando você faz essa medida? Quando a gente faz essa medida, a gente descobre que a força associada à tensão superficial, ela é proporcional a esse comprimento L que está ali, tá? Que é igual a 2π vezes o raio. Poderia ser qualquer outra forma, né? Poderia ser um quadrado, um retângulo, né? Não importa. O que importa é o comprimento daquela estrutura, né? Que você está tentando tirar para fora da água. Então, como é tudo em física, né? Eu não gosto de proporcionalidades, eu quero substituir esse símbolo de proporcionalidade por uma igualdade. Então, vejo que eles são proporcionais, diretamente proporcionais. Então, para escrever essa expressãozinha aqui, eu vou precisar de uma constante de proporcionalidade, né? E tá aí a nossa expressãozinha para esse camarada aqui, é a nossa constante. Que é chamada de tensão superficial, né? Constante de tensão superficial. Então, a gente mede ela, beleza? Né? Para seiva, né? Num dado tabelado, o cara já foi lá, né? Claro que varia de árvore para árvore, de vegetal para vegetal, né? Mas valores médios disso aí dão, né? Algo em torno de 0,07, né? Newton por metro. Vou colocar um S aqui, tá? De seiva, já sei. Joia? Né? Só para a gente ter. Então, bom, o que que vai acontecer então? Né? Então, existe essa tensão superficial, e aí eu coloquei um desenho aqui porque eu tenho, né, o livro mesmo, está muito bem feitinho lá. Então, como ele se comporta, então? Né? Como uma cama, uma cama elástica, né? Uma membrana elástica. Então, quando o insetinho pisa nele lá, né, é como se estivesse pisando numa cama elástica, ela vai se deformar, né? Ela vai se deformar. E aí, né, aqui está ilustrando aqui, né, as forças, entre aspas, né, elásticas, que é a força da tensão superficial, que depende, né, e isso é importante, que depende, né, da forma como ela se deformou, né? Aqui na superfície, aqui também, ele está ilustrando aqui circular, né? Mas quando a gente vê, pega na tangente aqui, seguindo aqui, a gente observa que vai formar um certo ângulo θ para cima, né? De tal maneira que, então, o peso, uma vez que o peso está na vertical, né? A força gravitacional mg está na vertical, o que importa para mim,
o que vai ser importante para mim vai ser a componente, né? Isso é só um lado, né? Então, você vai ter a tensão superficial, né? Vamos colocar um gama aqui para a gente lembrar que é do superficial. Eu vou precisar de saber qual é, na verdade, a componente dela na vertical. Vou chamar de Y. Como é que a gente pega a componente? Pitágoras, né? Como esse camarada aqui, a gente está vendo, tem a ver com o cateto adjacente desse triângulo, θ está aqui, esse camarada é a força da tensão superficial e esse camarada aqui é a componente dele em Y, né? Então, o que importa para a gente aqui vai ser igual a o que a gente tem vezes o função trigonométrica associada ao cateto adjacente é θ. Então, esse cara aqui fica, né, como a gente já colocou ali, opa, isso, né? Então, vai ser gama, vou colocar 2πr entre parênteses ainda, vezes cosseno do ângulo. É isso que na prática a gente então tem que levar em consideração. Joia? Então, isso é a tensão superficial. E a capilaridade? Um quarto da aula, certinho, outro quarto da aula, vou falar da capilaridade. Então, agora, com a tensão superficial, que eu vou ter condições de falar sobre o fenômeno da capilaridade. Tá? O que acontece? Né? Uma coisa que nas aulas de química, laboratórios de química, né, a gente, talvez lá no ensino médio também, né, a gente aprende na, aqueles, na pipeta, nos tubos de graduados, né, de medida de qualquer solução, né, o que acontece? Quando a gente pega o tubo, né, e coloca ele, forma, né, o que eles chamam lá nas aulas de química de menisco. Pode ocorrer ele voltado, né? Vamos olhar assim, olhando de cima, ele pode ficar côncavo, né? Ou ele pode ficar convexo. Tá? O que isso significa? De onde que vem isso, né? Quando a gente coloca, né, o tubo, né, dentro do fluido, no caso aqui a água e do lado direito o mercúrio, né, as moléculas, né, da água também vão interagir com as moléculas do tubo. Vamos pensar que é um vidro, né? Então ele também interage com as moléculas do vidro. Só para fechar o negócio, né? Quando o cara lá em química vai fazer aqui é graduado, não é isso? E aí, então, tem um menisco, então você usa o ponto mais baixo para poder medir o volume, né? Eu aprendi isso lá. Então, o que acontece? Então, na verdade, ali, você vai ter, né, duas interações, na verdade. Você tem a força de coesão. Forças, né? Vou colocar entre aspas, né, de natureza química, né, de interações entre as partes. Então, quais são? Primeiro, como falei para vocês, tem a coesão entre as moléculas, que mantém o líquido, né, coeso,
que é, né, tem a ver com a tensão superficial do líquido. E tem a segunda, que é... Nossa, que minha letra hoje tá... Que é o que a gente chama de força de adesão. Força de adesão, né, é do líquido, né, com as paredes do tubo. Vou colocar aqui o tubo. Tá? Então, as moléculas podem interagir com as paredes do tubo, certo? E essa é uma interação, uma forma de interação química, que vai depender do quê? Do tubo, do que ele é feito, de quais átomos estão aqui e das moléculas do líquido, tá? Então, essa forma de, essa interação, né, dependendo disso, ela pode ser, na verdade, acaba se dando, na verdade, de duas maneiras. Uma, né, uma das formas é quando a gente tem, então, formação de um menisco, né, côncavo, como esse cara que está aqui, e pode, então, acontecer que a interação é tal, né, que você tem formação de um menisco convexo. Tá? Então, agora, vamos trazer essa informação para o nosso contexto da tensão superficial, né? Então, a tensão superficial, né, quando a gente tem, né, ele côncavo, desculpe, né, a tensão superficial é como se você estivesse empurrando a superfície daquela cama elástica, né, para baixo. Quando você empurra ela para baixo, o que acontece com ela? É a resposta, né? Ela vai empurrar você para cima. Então, a tensão superficial, nesse caso aqui, ela vai estar para cima. Nesse caso em que a gente tem, né, as interações levam, né, ao menisco, né, convexo, a tensão superficial está para baixo, tá? E aí o que acontece? A tensão superficial, estando para cima, vai fazer o quê? Vai puxar, né, o líquido para... A tendência é que ela fique o quê? Que ela fique plana, não é isso? Você empurra para baixo, ela vai tender a voltar para a posição normal. Então, ela puxa para baixo, vai para a condição normal. Molha, entre aspas, molha moléculas da parede aqui do recipiente. Adere, forma de novo menisco para baixo. Formou o menisco para baixo, a tendência agora da tensão superficial é fazer o quê? Ela fica plana de novo. Molha as moléculas. Ela sobe. Forma um menisco de novo, né? Ele vai subindo, olha só o que vai acontecendo. É claro que não é uma coisa contínua, não é passo a passo, passo a passo, passo a passo. Vai acontecendo dele subir, né? Quem está puxando para cima é a tensão superficial. E no caso em que a gente tem, né, o menisco convexo, a tensão superficial puxa para baixo. Molha, puxa mais para baixo. Olha só, vai descendo. Tá? Isso que vai acontecendo no caso do mercúrio do lado direito. E a gente pode colocar isso em termos desse ângulo θ, né? Por quê? Porque a tensão superficial, né, a força da tensão superficial é aquele gama 2πr, se for circular, né, e cosseno do ângulo. Se a gente tiver, né, um ângulo menor que 90 graus, θ menor que 90 graus, a tensão superficial é positiva, né? Que a gente pode colocar aqui, ó, para cima. Referência. Se θ for maior que 90 graus, e claro, só tem 0, 180, né? Não tem como ele, né? 0, 90, 180 esse ângulo na parede do tubo, né? Quando for maior que 90 graus, né? Cosseno de um ângulo entre 90 e 180, vai dar uma força associada à tensão superficial negativa, ou seja, para baixo. Né?
E quando é que esse camarada, né? Vamos pensar assim, a gente quer, na verdade, transportar a seiva da raiz para a copa da árvore, não é isso? Então, eu estou interessado em qual caso? Estou interessado nesse camarada que está aqui, para cima. Então, ele vai puxando, vai fazendo com que, né, o líquido vá subindo pelo tubo, né? Pelo tubo. E aí, até que ponto ele sobe? Ué, então você tem uma força puxando ele para cima, associada à tensão superficial, né? O T que eu estou colocando ali, né? Ele vai subindo, chega um ponto em que você tem uma força puxando ele para baixo. Quem que vai puxar ele para baixo? A força gravitacional, né? Até que ponto ele sobe? Até a hora que a força gravitacional equilibrar com a força da tensão superficial puxando ele para cima, né? Porque à medida que vai subindo, mais líquido vai subindo pelo tubo, mais pesado, mais volume você tem, mais massa você tem aqui nesse volume que está aqui. Esse volume vai ter o quê? Uma certa quantidade de massa. Então, você vai ter aqui a ação de uma força gravitacional, né? Então, no equilíbrio, né, a tensão superficial para cima vai ficar igual à força gravitacional para baixo. Quem que é a força gravitacional? É massa vezes a aceleração da gravidade. Massa. Massa é a que está ali naquele volume. Então, agora eu vou usar a minha ideia de densidade. Massa vai ser a densidade, ρ, né, do líquido que está ali, vezes o volume, né, vezes a aceleração da gravidade. Quem que é o volume? Ah, então esse camarada aqui é circular, estou considerando tubo circular, né? Porque eu estou usando 2πr ali, né? Então, ele é um cilindro, né? É um cilindro que tem base circular e uma altura, né? Quanto ele subiu, h, né? Então, quanto que é o volume? O volume vai ser a área da base do cilindro, πr ao quadrado, vezes a altura h, né? Vezes g. Então, vamos igualar com a tensão superficial que está aqui. Né? Igualando. Então, a gente vai ter gama 2πr cosseno de θ vai ser igual a ρ πr ao quadrado h g. Posso cancelar aqui, ó, esse r que está aqui, com o quadrado de cá, o π que está aqui com esse π que está aqui, né? Então, vai ficar, vou já tirar o parênteses, né? Então, vai ficar 2 gama cosseno de θ igual a ρ, densidade, r, g, h. Quem que eu quero? Quero saber quanto que ele vai subir. Então, h vai ser igual a 2 gama cosseno de θ dividido por ρ, r, g. Qual que é a altura máxima? Vamos pensar assim, né? A densidade, então, ρ aqui é a densidade da seiva, que é aproximadamente o quê? Água, com minerais, né? Então, aproximadamente a densidade. Que ρ, Deus Pai. Gama, que é ρ. Então, o ρ da seiva é igual aproximadamente à densidade da água, que é 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? O gama da seiva, eu já disse para vocês, né? Que é a tensão superficial,
né? Aproximadamente também 0,07 newton por metro, né? E aí vamos pensar o quê? G é aproximadamente, a gente arredonda aqui para 10 metros por segundo ao quadrado, né? E aí vamos pensar, qual que é o H máximo? O H máximo, maior altura, do lado de cá todo mundo é fixo, é o parâmetro. Da seiva, o ρ é aquele valor, o gama é aquele valor, G é aquele valor, então a única coisa que pode variar é o ângulo ali, né? Certo? Dependendo da interação entre as paredes do tubo e as moléculas do próprio fluido, né? Mas qual que é o valor máximo para esse cosseno? O valor máximo para esse cosseno aqui, da hora, né? Esse cara aqui, máximo, né? Corresponde a quanto? Cosseno, ele varia de quanto a quanto? Mais 1, menos 1. Então, o valor máximo dele, mais 1, né? Então, H máximo, maior altura que você consegue chegar. Ah, falta o R, né? Vamos pensar, estava me esquecendo aqui, ó, do R. No R do, né, o valor dele, né? Quais são os tecidos, né, na planta, né, que transportam mineral, né? A água, né? Transportam água com minerais. Vocês lembram disso? Como é que é o nome desse tecido? Começa com X. É o xilema. Já vou mostrar aí. Né? Varia, claro, também, né? Mas ainda a ordem aí de 0, por isso que é capilar, 0,02 milímetros. Gente, pega 1 milímetro e divide por 100, né? Muito pequenininho. Então, o R do xilema lá, né? Vamos substituir esse cara lá, todo mundo ali. Ó, bom. Então, ó, 2 vezes, quanto que é o gama? 0,07, né? Cosseno a gente colocou 1, dividido todo mundo por ρ. Ρ é, né, 1000 vezes o xilema, 0,02. Só que 0,02 milímetros é 10 a menos 3 metros. Então, é 0,02 vezes 10 a menos 3, né? Vezes G, que é 10. Então, a gente faz essa continha aí, né? Então, 2 vezes 0,07 divide por 1000, divide por 10, divide por 0,02, né? Inicial a menos 3, igual a 0,7 metros, que é igual a 70 centímetros. Então, quer dizer que é o seguinte, por capilaridade, o máximo que você consegue levantar de água é menos um pouquinho, vamos arredondar para 1 metro. Né? Então, a capilaridade em si, né, ela não explica, por exemplo, como é que tem o transporte de seiva, né, em árvores, né, que tem aí algumas, né, tem árvore aí fácil, 4, 5 metros, né, e tem árvores aí com sequoias lá com, né, com dezenas de metros, né, de altura. Então, dá para explicar como é que está o transporte, né, das seivas só com a tensão superficial, só com o fenômeno da capilaridade? No way. Então, tem que ter mais alguma outra coisa aí. Entendi que esse
Esse cara aqui não me ajuda de jeito nenhum. Estão acompanhando a brincadeira? Tem gente aí? Alô? Falando sozinho hoje. Tem um pouquinho, hein? Tem uns 17. Hugo, eu só fiquei em dúvida, eu só não sei se eu acompanhei muito bem o que seria o gama nas contas. O gama é a tensão superficial, é a minha constante de proporcionalidade aqui em cima, ó. Ah, tá. Né? Quando eu faço uma medida da tensão superficial, que força que eu tenho que fazer para romper, né, essa cama elástica devido à tensão superficial, devido à coesão das moléculas do fluido polar, no caso a água. Faço essa medida e vejo que ela é proporcional, né? E aí essa constante de proporcionalidade é o gama. Então, como qualquer constante de proporcionalidade, isso só depende do quê? Depende de fatores geométricos e do material. Então, esse gama é o gama da seiva. Se eu trocar 0,07, for lá medir o gama da água, a água é diferente. Pegar o mercúrio, é diferente. Se pegar qualquer outra substância polar, vai ver que é diferente, porque depende da característica dele. Tá? Então, eu vou lá e meço essa constante de proporcionalidade. Tá? Então, eu não consigo explicar, né? É o máximo. Então, eu não consigo explicar o valor máximo, né? 70 centímetros. Então, não explico, né, o transporte, né, em árvores. 70 centímetros é arbusto, né? Não é árvore, né? Preciso de mais alguma coisa. Então, agora eu vou para outro fenômeno, né? Que eu vou chamar aqui de pressão osmótica. Nome bonito, né? Cara, a natureza é chique demais. Para entender pressão osmótica, eu preciso de entender um outro fenômeno. Amarro no outro, que é o fenômeno da difusão. Mas é super simples. O que é difusão? Vamos ver aqui, ó. Vou dar um exemplo. Vou supor que eu tenho aqui dois recipientes, um lado do outro, mesmo volume, não importa. E eles estão ligados. Tem uma conexão entre eles. Que aqui no meio eu tenho uma válvula que abre e fecha, uma torneira. E aí o que eu vou fazer? Eu vou preencher esse recipiente aqui da esquerda com gás. Né? Então, tem moléculas desse gás aqui. E do lado de cá, vácuo. Faço vácuo. Agora eu vou perguntar, vocês vão ter que me responder. Está fechado. A válvula está fechada. O que acontece quando eu abro a válvula? O gás vai tender a ocupar o espaço que. Isso. Como é que ele caminha
sai do recipiente da esquerda e preenche o recipiente da direita. Como é que ele faz isso? Qual seria a cena? Qual que é o filminho que passa na cabeça? O que acontece com essas moléculas que estão aqui? Elas são sugadas. Isso? Existe uma força, na hora que eu abro a válvula, puxa elas para lá? Não, elas vão naturalmente pelo espaço que tem sobrando ali, que eles vão tender a se difundir mesmo e naturalmente É. o movimento para aquele lado que tem menos matéria. Hugo, a gente Uhum. poderia até falar que eles estão indo num recipiente de maior pressão para um de menor pressão, É. Na por verdade, é causa. isso que está acontecendo. Tem maior pressão, menor pressão, menor pressão, o que que é? Menos partículas batendo nas paredes. Pressão é força sobre ar. E de onde vem essas forças? Das colisões das moléculas nas paredes do recipiente. Se você não tem molécula lá dentro, vai bater? Não tem ninguém batendo. Se não tem ninguém batendo nas paredes, não tem força. Se não tem força, não tem pressão. Né? Então, a pressão tem a ver com essas moléculas, a densidade de partículas ali naquela região. Vamos ver o que está acontecendo, então, na verdade, aqui, ó, na válvula. Tá? A válvula é uma parede, né? Então, como eu tinha colocado aqui, ó. Opa, outra coisa. E tem a minha válvula aqui. Né? Então, aqui tem gás. E aqui, vapor. Aqui tem moléculas, né? 1000, e elas, a temperatura diferente do 0 Kelvin, estão em movimento. Então, tem o que aqui? Moléculas vindo, colidindo, de todo jeito que você imaginar contra essas paredes, contra a parede da válvula. Joia? O que que acontece se de repente eu... Vou até copiar, vamos ver se funciona, porque esse trem aqui tem uma que não... Abro. O que que acontece? O que acontece com esse cara que estava vindo aqui? Eu vou falar para os caras comprar um office para mim. É. Sai, filho. Estão vendo que garrou, né, meu? Foi. Voltando. O que acontece agora quando eu tiro aí a válvula? O que acontece com esse camarada que estava vindo aqui? Continua com problema.
fazer isso. Uhum. O que acontece com esse camarada que estava vindo aqui, ia colidir aqui e vir para baixo. E agora? Ele tem alguém para colidir? Não, ele vai tender a Agora ele passa reto. Eita, ele passou. Agora ele está aqui. Agora esse camarada que estava vindo aqui ia colidir aqui. Não colide mais. Ele passa reto. Opa! Agora esse camarada está aqui. Aonde que eles estão agora? Que parte que eles estão? Na região que antes tinha vácuo. Então, olha só, observe o que eu estou querendo mostrar para vocês é que esse movimento, entre aspas, de preencher o espaço vazio, né, é algo natural, vamos colocar assim, né, do movimento das partículas. Elas estão em movimento. Elas estão lá em movimento. Elas vão ficar presas aqui nesse recipiente enquanto tiver o quê? Fronteira. Enquanto tiver as paredes do recipiente. Se eu tiro as paredes do recipiente, o que acontece com elas? Elas não têm mais onde colidir e voltar, então elas acabam fazendo o quê? Indo além. Quando elas vão além, o que está acontecendo? Elas vão embora até encontrar outra barreira. Né? Então, as moléculas que estão aqui, quando você abre, né, elas acabam naturalmente preenchendo o vácuo, na ausência da barreira. Tá? Movimento de difusão é isso, é um movimento natural, passa, tá? Passa de um lado para o outro, simplesmente porque agora não tem mais barreira. Por causa do movimento, acima do zero Kelvin, as moléculas estão se movimentando. E aí, não tem fronteira, passa reto. Isso que está aqui é um movimento de... Isso é difusão. Você, frascozinho de perfume, né? Hoje em dia é tudo borrifo, né, tal, mas ainda dá para se comprar, né, os perfumes mais caros, né? Vem naqueles vidros caros, né, de vidro, né? Em que a tampinha, né? Você molha a tampinha, tira ela, a tampinha também de vidro, e aí a mulher, né? Passa lá, né? Certo? Né? O que que acontece quando você abre o frasco de perfume? Você não está sentindo o cheiro do perfume. Você não está sentindo, né? O que que é o cheiro do perfume? São as moléculas daquele líquido, né? Que são voláteis, né? Elas, na verdade, é uma solução ali em um líquido volátil que evapora no ar. Então, as moléculas saem no ar. E aí, elas vão difundindo pelo ar. Quando está fechado, tampado ali, as moléculas ficam ali presas dentro do vidro. Quando você abre o vidro do perfume, você começa, passa um tempo, claro, passa um tempo, olha só, daqui a pouco, né, você começa a sentir o cheiro do perfume. Não precisa passar, só abrir o frasco do perfume, né? Por quê? Porque agora não tem mais, abrir a válvula, não tem mais barreira. As moléculas que estão ali dentro, né, vão ser, né, vão evaporando, vão saindo pela tampa, né? E aí vão se difundindo pelo ar naturalmente, porque, né, elas têm energia cinética que tem a ver com a temperatura em que você está. E aí chega uma hora que algumas moléculas chegam no seu nariz e você percebe o cheiro. Esse é um movimento de difusão, tá? Beleza? Então, o Lucas já falou uma ideia aqui para a gente que a gente pode colocar aqui, né? O movimento de difusão, ele se dá em que direção? O movimento de difusão, ele se dá do lugar em que você tem maior densidade, vamos colocar aqui, maior densidade do quê? De quem vai difundir. Maior densidade, né? Aqui você tem uma certa quantidade de gás, ou seja, esse gás são moléculas, as moléculas têm massa, então você tem massa, né, num determinado volume, que é o recipiente, então você tem uma densidade ali, né, daquele gás. E aqui, do lado direito, tinha o quê? Vácuo. Não tinha molécula nenhuma, não tinha densidade nenhuma, zero. Então, a menor densidade
E aí o movimento sempre se dá no sentido da condição de maior densidade para menor densidade do camarada que está difundindo, certo? Beleza? Consegue perceber isso? Posso colocar nesses termos? Quem um dia aí vai gostar e for estudar um pouco mais de química, né, e talvez um pouco mais de física, né, essa parte da física é chamada de física estatística, tá? Que é uma questão de probabilidades dela ir se movimentando. Ela bate, vai para um lado, se for o que eles chamam de passo do bêbado, né, ou random walk, né, em inglês, né, a caminhada aleatória. Ué, o camarada do bêbado, ele vai para um lado, volta para trás, dá um passo para frente, 2 para trás, 3 para frente, 1 para trás, um para um lado, um para o outro. Então, esse movimento aqui, né, aleatório, né, eu posso tentar, né, modelar ele através de uma estatística. Então, entra na parte física e estatística. Os caras vão chamar esse negócio aqui de maior densidade, menor densidade, né, escrevendo um potencial para ele. Olha a ideia, como eu falei para vocês, da chave de boca, chave inglesa e o conjunto de 100 infinitas chaves de boca. A ideia do potencial, né? Aonde que, se eu pegar a caneta aqui e solto ela, ela vai naturalmente, espontaneamente, para a condição de mais baixa energia. Aqui ela tem energia potencial, aqui embaixo ela tem menos energia potencial gravitacional, né? Então, quando, né, eu tenho essa situação, como eu descrevi aqui para vocês, né, maior densidade, aí você abre a válvula, ele espontaneamente, um movimento assim que a gente está enxergando que está acontecendo, né, espontaneamente vai preenchendo o recipiente à direita vazio, né? Então, ele está espontaneamente. Então, eu posso pensar, olha só, a chave inglesa de novo, a ideia. Vou dizer que aqui tem um determinado potencial, chamado de potencial químico, tá? E aqui tem outro potencial químico, vou chamar de linha, 2 linhas, né? E aqui linha. E qual é o movimento? O movimento do químico é maior do que o potencial químico do lado direito. E o movimento é sempre do maior potencial para o menor potencial. Mas isso é só uma conversa, né? Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, ele sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Agora, olha só. Olha se é isso que está acontecendo, esse é o fenômeno, né? O que acontece se a gente faz isso? Ó? Vou até aumentar o tamanho desse desenho aqui para todo mundo conseguir enxergar bem. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de solvente e dissoluto. Por exemplo, né? Eu vou pegar a água, que é solvente, e vou diluir ali sal de cozinha, ou, né, açúcar, ou moléculas de glicose, tá? Glicose grande. Então, eu vou dissolver ali na água, né, essas coisas, e essas coisas que estão sendo dissolvidas na água é o que a gente chama de soluto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um recipiente aqui, em que tem uma membrana que separa as duas partes do recipiente aqui no meio, tá? Tá aqui a minha membrana. Então, do lado esquerdo, eu tenho só água, por exemplo, né? Aqui eu só tenho água, que é o meu solvente. Tá? E aqui eu tenho água mais alguma coisa. Mais algo. Pode ser qualquer coisa que você consiga dissolver, né, na água. Tá? Só que com a seguinte característica. Né? Então, olha só, vamos pensar aqui. Aonde, do lado esquerdo ou do lado direito desse recipiente, tem maior concentração de moléculas de água? Alguém pode responder? Maior concentração de moléculas de água, certo? Oi? Maior concentração de moléculas de água, foi isso a pergunta? Não estou ouvindo, Lucas. Moléculas de água, né? Aonde tem maior concentração de moléculas de água? Do lado esquerdo desse recipiente ou do lado direito dele? Aonde só tem água ou onde tem água mais dissoluto?
Do lado esquerdo, que são antes Do lado esquerdo. Então, aqui, a concentração de água aqui, né, é maior. Então, tem maior densidade. Né? E aqui eu tenho menor densidade de água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa membrana aqui. Ela é tal que ela permite que moléculas de água passem através dela. Então, se eu consigo fazer com que as moléculas de água passem através dela, então a gente imagina o quê? Que vai ter um movimento de difusão, né? Então vai ter difusão de água da esquerda para a direita. Hugo, então agora vamos pensar no contrário. Do lado direito, né, em vermelho aqui, tem maior concentração de soluto, né, maior densidade, e do lado direito eu tenho menor densidade. Então eu deveria de ter um movimento de difusão agora do soluto da direita para a esquerda. Porém, isso não acontece por quê? Porque a minha membrana ela não deixa passar o soluto. Como assim? Eu posso pensar numa membrana que ela é, na verdade, uma rede em que os buraquinhos que tem que passar, né, são muito menores. Ele permite que passe a molécula de água, mas ele não deixa que passe a molécula do soluto. Então, o que vai acontecer? Não tem difusão do soluto da direita para a esquerda. Por isso ela é chamada de membrana semipermeável. Ela é permeável somente ao solvente, somente à água. Ela deixa somente a água passar através dela. O que vai acabar acontecendo? O que vai acabar acontecendo? Como vai ter um movimento de água, né, o meu solvente, da esquerda para a direita, o que vai acontecer com esse nível que está aqui? Como vai ter um movimento da esquerda para a direita, o nível vai subir. Eita, subiu aqui, ó. Certa altura, H. Para manter o quê? A densidade constante. Qual que é o equilíbrio? Mesma densidade de água do lado esquerdo, mesma densidade de água do lado esquerdo. Né? Esse é o processo de fusão. Para de fusão, não é que para de fusão. Constantemente tem moléculas indo para um lado e para o outro. Só que na condição de equilíbrio, mesma quantidade de moléculas que estão indo para o lado esquerdo, mesma quantidade de moléculas que estão indo para o lado direito. Só que as densidades são iguais. Então, como no final das contas eu tinha um desequilíbrio entre as densidades, passou mais água para o lado direito do recipiente, ele vai ter que encher. O nível sobe. Né? Quando é que isso para de acontecer? Né? Quando eu tenho um equilíbrio, vou falar isso para vocês. Né? Então, quando tudo sobe, quando tudo sobe, vai ter então aqui o quê? Uma certa quantidade de solução, tem uma certa massa aqui, portanto vai ter o quê? Uma força gravitacional, que é igual à massa daquela solução que subiu, né? Tal, vezes G, e aí vai ser, quanto que tem de massa? Ah, é a densidade da solução, né? A solução é a água, mais o soluto, pode ser açúcar, pode ser glicose, pode ser, né, sal, né? Da solução, vezes, né, o volume daquele camarada que está ali, vezes G, né? Então, ele tem uma força? Tem. Tem uma área aqui, então aqui embaixo vai ter uma certa área. Tem força sobre área? Então tem pressão. E essa pressão ali, né?
é a que se chama de pressão osmótica. Tá? Quem estudou isso daí, cara, né, esse camarão, ele, entre outras coisas, né, foi um holandês chamado Van Hout, Van Hoff, desculpe, não é o nome do cara. Ele ganhou o primeiro Nobel de Química. Porque ele não estudou só isso, não. Ele estudou a cinética das reações químicas, né? Em 1902, tá? Uai, legal. Então, olha só, né? Como é que a gente pode saber quanto que subiu? Quanto que subiu, não é isso? Então, Van Hoff que vai dizer para a gente quanto que é. Ele vai descobrir, fazendo as experiências dele, então, por isso que eu falei para vocês, não dá para me construir aqui, eu tenho que mostrar a equação pronta para vocês, né? Que a pressão osmótica ali, ela funciona, ela se comporta de forma muito parecida com a dos gases ideais, como um gás ideal ali, a pressão ali embaixo. Qual que é a equação dos gases ideais? Eu já coloquei aqui, pressão vezes volume é igual ao número de moles, constante universal dos gases vezes a temperatura. Né? Então, só vou colocar aqui, ó, N, então essa é, né, para gás ideal, né? N é um número de moles da substância, né? R é constante universal dos gases, T, temperatura, e aí, né, só para melhorar essa equaçãozinha aqui, né, vou passar o volume dividindo, então vai ser T N pelo volume, R, T, e N, né, é o que a gente chama de C maiúsculo. M é a concentração molar. Concentração, né? Número de moles pelo volume. Então, isso daqui, o Van Hoff descobriu que, né, se comporta também da mesma maneira, serve também para pressão osmótica. Então, isso é para o gás ideal. Pressão osmótica, P de pressão osmótica é uma coisa diferente, ele só observou que, experimentalmente, ela serve também para esse caso particular da pressão osmótica, e ele colocou isso aqui para identificar. Quando ele está falando de pressão para os gases ideais e quando ele estiver falando de pressão osmótica, ele vai usar um outro P. Pi. Só que esse Pi que está aqui é o Pi de pressão. Não pode entender que é o 3.14, 15, 16, aquela coisa, não. Por que você está fazendo isso? Ah, é porque os caras fizeram, não sou eu que fiz. Vai me confundir, cara. Falei, putz, cara, tem corpo. Então, pressão osmótica, e esse aqui é a concentração. Chega uma hora, acho que acaba as letras, né? Então, né, Van Hoff, ele vai dizer pra gente que serve esse cara que está aqui. Certo? Né? E aí, ó, então vamos voltar aqui, ó, pressão osmótica aqui do lado de cá. Então, ó, força gravitacional, eu já coloquei ela aqui, ó. Né? Então, quero descobrir quanto que é o H. Né? Então, a pressão osmótica, agora eu vou chamar de, não de P, né? Mas eu disse que eu vou dar um nome para ela, vou chamar ela de π. Né? Então, a pressão osmótica vai ser força gravitacional, a densidade da solução vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. Quanto que é o volume?
De novo, se eu pensar que esse camarada aqui, né? Como é que os caras não precisa de colocar dessa maneira, né? A gente já fez isso. Quanto que é a pressão ali embaixo? Vamos usar Pascal para não ter que deduzir de novo? A gente já viu, né? A pressão numa coluna, né, é Rho, G, H, P0, pressão, né? Aí tá. Lá em cima, ali no caso é 0, então é Rho, G, H. Correndo um pouquinho, só porque, mas eu vou chegar de novo na Pascal, né? Vezes H, isso aqui é Pascal. E isso aqui tem que ser igual a quem? Concentração molar, RT. Se eu quero H, vai ser a concentração molar, constante universal dos gases, temperatura, por a densidade da solução. No caso, a gente vai usar quem? É da seiva, né? Vezes G, aceleração da gravidade. Ele sobe. Então, tem esses dois efeitos. Quando a gente faz as continhas aí, funciona bem, né? Então, eu vou ter. Então, agora eu vou mostrar o que vai estar acontecendo. Vou colocar essa imagem bem grandona e aí a gente vai subindo. Eu vou ter que ir de baixo, né, para cima. Né? Então, aqui está a nossa árvore enorme, né? Caule, raiz. Né? Então, o que aqui tem um zoom aqui da região, né, da raiz. Aqui tem o solo, né? Solo com água, né? Terra e água. E aí tem aqui a raiz, né? Então, primeira coisa que acontece, aqui tem os tecidos, né? Vegetais. E aqui tem o nosso xilema. Tá? Então, a primeira coisa, o que acontece lá no capilar, vamos colocar assim, lá na raiz, né? Primeiro que é o seguinte, né? Existe um transporte ativo de mineral do solo para o interior da célula, tá? O que é transporte ativo? Transporte ativo quer dizer o seguinte, né? Gasta-se energia para pegar os minerais e colocar dentro da célula, tá? Aí o que acontece? Quando você pega, né, um mineral e coloca ele dentro da célula, né, você está fazendo ali uma solução de água com minerais, tá? São sais minerais lá, tal, tudo mais, certo? Então ali passa a ter o quê? Né? Uma densidade de água menor do que fora da célula. Então, naturalmente, o que acontece? Né? Por difusão, água vai entrar para dentro da célula, ali na raiz. Quando a água entra para dentro da célula, o que acontece? Você tem ali né, um capilar, né? A água entrou para dentro da célula, o que acontece? Sobe. Subiu. E vai subir, né? Então a água vai subindo. Joia? Só isso resolve o problema? Então ela vai subindo, né? Só isso resolve o problema? Né? Não. O que tem que acontecer também lá na outra ponta? Lá na outra ponta aqui você tem as células, né?
né, né, vão das folhas, né, e você tem, né, como produto da fotossíntese, né, você tem como produto o oxigênio e água, né, e ali você tem que, na verdade, né, você tem que entrar com gás carbônico e liberar oxigênio. Você tem que fazer uma troca gasosa. E aí, lá na célula, existem, né, os estômatos, né, o estômato tem que abrir para poder ter a troca gasosa, para entrar o gás carbônico e você, a célula, né, liberar o oxigênio, subproduto, né? Subproduto por quê? Porque, na verdade, a célula está querendo produzir o alimento, né? Então, é um subproduto da fotossíntese, ainda bem, né, que tem o oxigênio. Então, libera o oxigênio. Só que quando o estômago abre, tem água ali. O que acontece naturalmente? O vapor da água escapa, né? É o que a gente diz que, né, a árvore transpira, né, transpira. Inclusive, né, a gente foi falar assim, ó, quem está aqui no Sudeste, né, quem está aqui no Sudeste está nesses dias aí, chovendo muito aqui na região, né, famosa ZAX, né, que é o que acontece, né, região de baixa pressão, como eu falei no outro dia, né, no Atlântico, né, que faz com que, né, correntes de ar, né, transportem umidade da Amazônia, vai descendo pelo mapa do Brasil, passando aqui pelo centro do país, sudeste, e vai até o Atlântico, né, no meio do mar, né, essa é a ZAC, Zonas de Convergência do Atlântico Sul, né, baixa para cá, né, e aí o que acontece? Por que o ar vem e carrega umidade? Porque tem muita planta, muito vegetal na Amazônia, né, que está transpirando. Isso naturalmente está acontecendo. Não é porque está quente lá, está transpirando. Claro, tem a ver também, né? Porque é o processo natural de jogar a água na atmosfera, né? Então, o maior rio da Amazônia, quando a gente calcula o volume de água, não está nos rios, né? Entre aspas, né? Existe um rio de água, né? Que vem pelo ar, né? O maior rio, né? É pelo ar de vapor d'água que é transportado a partir da transpiração das árvores, né? Das plantas, de modo geral, né? Então, o que acontece agora, né? Quando ela perde água? Quando ela perde água, a concentração, né? De soluto ali na folha aumenta. E aí, o que acontece naturalmente, né? Quando a concentração de soluto aumenta, ou seja, de água diminui ali, por difusão, né, ela vai puxar a água lá para dentro, né? Que eles chamam de hipo e hipertônica. Vamos colocar isso aí. Então, esse negócio de densidade variar para lá e para cá, né, tem a ver com essas relações de concentração. Então, vou explicar isso daqui rapidinho. Né? Então, olha só, essa figurinha aqui é legal, porque ela é a seguinte, ó, aqui você tem os pontinhos verdes, é o soluto, tá? No caso aqui, são os minerais, tá? E aqui tem a célula. Quando a concentração desses minerais fora da célula e dentro das células são iguais, né? Então, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Isso aqui é a condição que se chama isotônica, tá? A gente toma isotônico, né? Lembra, né? Nos corredores para hidratação, porque você quer, na verdade, transportar água, você quer reidratar, não é isso? Então, o isotônico, ele é o quê? Ele é né, um Gatorade, né? Ele tem ali minerais na água, né? Que tem a mesma concentração, né? Que os minerais que a gente tem, não a concentração de minerais que a gente tem nas nossas células, tá? Então, é isotônico. Então, quando está na condição isotônica, né? Vocês vão ver aqui que entra e sai água mais fácil. Agora, na condição em que a gente está, né, você tem fora da célula menos minerais do que dentro da célula, é a condição hipotônica, é o que tá acontecendo, né, na raiz, né? Os minerais são transportados, está gastando energia, né? Ele é processo ativo, é uma reação química que ele pega e transporta, né? Através das membranas das células, os minerais que estão no solo, em contato com as membranas, né? Para dentro da célula. Então, a concentração de minerais dentro da célula é maior do que fora. E isso o que faz? Osmose de novo, né?
Então, a água vai difundir de fora da célula para dentro da célula. Quando ela difunde de fora para dentro da célula, o que acontece com a célula? Ela incha, né? Vamos colocar assim, né? No caso lá, o xilema, ele incha. Né? A água sobe pelo tecido, né? Absorveu a água. E a outra condição inversa, né? É exatamente quando a concentração do mineral fora da célula é maior do que dentro da célula. Então, de novo, agora o processo é contrário. Por osmose, a água vai sair de dentro da célula para fora da célula. E aí, o que acontece com a célula? Murcha. O que está acontecendo? Né? Lá na raiz e na folha, né, é a condição que hipotônica. Na célula da raiz, transporte ativo aumentando a concentração de minerais. Na folha, está perdendo água, então a concentração de minerais aumenta. É condição hipotônica. Nas duas condições, o que acontece? Por difusão, água entra no sistema. Então, a água entrando aqui nas células da raiz, né, ela enche, sobe. E lá em cima, pelo fato dela perder água, né, ela vai puxar a água para dentro dela. E aí, o que acontece? Só isso resolve? Para ela conseguir puxar a água para cima, tem que pensar na água como se fosse o quê? Uma corrente, né? Você está colocando aqui, está empurrando para cima, e aqui em cima você tem que puxar a água para cima. No meio do caminho, no caule, né, essas moléculas têm que estar presas umas às outras, não é isso? Essa é a coesão da água, né? A água, né, ela vai se ligar, né, pelas pontes de hidrogênio, é a coesão, né, através das pontes de hidrogênio, e a própria né, interação intermolecular, né, que é Van der Waals. Então, elas têm essa coesão. Então, quando você puxa ela em cima na folha, você vai arrastando ela para cima. Vai subindo. Fazer o barulhinho da boca é engraçado, né? Vai puxando ela para cima, né? Então, é assim que ele consegue transportar. Então, são vários processos. Aqui no começo, claro, também vai funcionar a capilaridade que a gente falou? Sim, mas até certa altura ela ajuda, né? A partir de um certo ponto, só os processos de osmótico, de transporte, né? Osmótico, é que realmente vão fazer com que a seiva suba, tá? Então, é um processo bastante interessante, na minha opinião, e intrincado, né? Beleza? Alguma dúvida com relação a isso daqui? Já tinha ouvido falar disso? Descrevendo dessa maneira? Tem alguma outra disciplina que fala disso? Então, a gente fala disso, acho que no começo de fisiologia, Vegetal. biologia 1. Uhum. Então, legal, olha só. É isso, então, que está explicado, olha só. O que é importante para a gente aqui na física, na biofísica, né, são entender os princípios básicos que estão por trás disso daí. Então, pressão osmótica é algo, né, associado à difusão, e difusão é algo natural que dá para a gente entender de maneira bem, bem simples, né? Simplesmente, as partículas estão se movimentando, né, não tem barreira, não tem parede, ela continua se movimentando, vai embora, né? Gente, eu termino por aqui. Terminei. Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, é isso. Esse tópico acabou, né? Ou seja, esse ano acabou biofísica, né? Jogamos a nossa prova, primeira prova para o ano que vem. Hoje à tarde eu vou colocar uma lista, né, de exercícios com relação a esse tópico lá no Moodle, tá? E, claro, né, entre semana que vem, tudo bem, mas no começo da semana estou aí à disposição para a gente tirar dúvida. O Lucas, a gente já marcou para segunda-feira que vem, às 8 horas, um encontro para a gente conversar a respeito das listas, vamos colocar no plural, a 1 e a 2. Se você já tiver alguma coisa, dá uma olhadinha na terceira, traz essas dúvidas para a gente. Um recessozinho, um intervalo entre Natal e Ano Novo, e logo na primeira semana de janeiro eu já fico à disposição para a gente continuar conversando a respeito da nossa disciplina. Beleza? Agradeço a atenção de vocês e termino um pouquinho mais cedo hoje, né? Um bom fim de semana e até semana que vem, se Deus quiser.